Olá pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos à disciplina de Química Ambiental. Então, eu sou o professor Adalberto e a partir de agora nós vamos para a nossa segunda aula, onde trataremos algumas características dos problemas ambientais, bem como um histórico. Bom, primeiro, o que é meio ambiente? Né? O meio ambiente seria o conjunto de condições, leis, influências, alterações e interações de ordem física, química e biológica que permite abrigar e reger a vida em todas as suas formas. Isso é o segundo artigo aí, 3, né? Inciso 1º da Lei de 6.938, de 81. Bom, então, há sempre uma interação entre o meio ambiente, então estuda tudo que rodeia, né, inclusive o homem, e corresponde aos habitats, né, de todas as espécies que existem. Então, esse meio ambiente pode ser constituído por elementos naturais, né, e elementos construídos, né, estradas, ou seja, são alterações de origem antrópica. Então, o homem, como nós falamos, é parte integrante do meio ambiente. E dessa forma ele modifica, pois está em constante interação com seus elementos e explorando seus recursos para melhoramento da sua qualidade de vida. Bom, se nós pegarmos um pouco do histórico da evolução do homem, o homem inicialmente ele era coletor, né? Ele se mudava constantemente, ele era nômade, e mudava-se constantemente, né, de local, onde aquele ambiente ele se exauria em termos de alimento, ele procuraria um novo habitat, ou seja, uma nova área de coleta. Né? A partir de coleta ele passou a ser um cultivador, ou seja, permaneceu mais em um ambiente, e depois ele tornou-se um caçador, né? Domesticou alguns animais, né? E até estocar, modificar o ambiente em que se encontra. Bom, o que resultou dessa evolução? O domínio do homem sobre os demais seres, né? A urbanização, ou seja, a migração dos indivíduos do campo para a zona urbana, consequentemente o desmatamento, o que provoca a quebra do equilíbrio entre os seres vivos e o ambiente que vive. Um exemplo disso é que ele dominou o fogo. Com o domínio do fogo, houve a poluição atmosférica sem a gente passar pela Revolução Industrial no século XIX. Bom, mas o que é a poluição? Então, o conceito geral de poluição é qualquer alteração indesejável nas características físicas, químicas e biológicas da atmosfera, da litosfera ou hidrosfera, que cause ou possa causar prejuízo, isso de acordo com Braga. E que prejuízos são esses? À saúde, à sobrevivência, às atividades dos seres humanos e outras espécies. Então, poluição é tudo aquilo que altera o meio em que os indivíduos vivem, e essa alteração pode prejudicar a sua qualidade de vida. Então, a poluição, segundo a Lei 6.081, é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudicam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criam condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetam desfavoravelmente a biota, afetam as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente e lançam matérias ou energias em desacordo com os padrões ambientais. Então, segundo a poluição, ela atende direto ou indiretamente esses critérios. Bom, então um enfoque ecológico da poluição, né, seria qualquer modificação nas características do ambiente de modo a torná-lo impróprio às formas de vida que normalmente abriga, né, isso de acordo com o Branco. Bom, então o que é a contaminação? A contaminação ela refere-se à transmissão de substâncias ou micro-organismos nocivos ao meio ambiente, ou seja, o lançamento de substâncias tóxicas ao meio ambiente, por exemplo. A ocorrência da contaminação não implica necessariamente em desequilíbrio ecológico, isso depende, claro, da concentração. Assim, a presença de água no organismo patógeno prejudiciais ao homem não significa que o meio ambiente aquático esteja ecologicamente desequilibrado. Então, depende realmente do grau de contaminação em que esse ecossistema, em que essa biota, em que esse ambiente se encontra. Então, o que é contaminante versus poluente? Então, o que é um contaminante? Qualquer substância que ocorre no meio ambiente em níveis mais elevados que os normais, ou seja, elevado em relação à sua concentração natural. Entretanto, sem ainda causar algum efeito danoso aos recursos ambientais.
O que é um poluente, então? Qualquer substância que ocorre no meio ambiente em níveis mais elevados do que os normais, a ponto de afetar de forma indesejável ou danosa a qualidade e a utilidade de um ou mais recursos ambientais. Então, o contaminante é aquela substância que está, né, no caso do meio ambiente, em concentrações não tão elevadas. E um poluente é aquele que está no ambiente em concentrações elevadas que causam desequilíbrio ambiental, que causam desequilíbrio químico, físico ou biológico. Bom, então o contaminante, qualquer substância que ocorre no meio ambiente, em níveis mais elevados, nós já falamos, né? Então, por que ocorre esse desequilíbrio? Né? Então, nós vivemos em um planeta Terra, como nós dizemos na aula inicial, a espaçonave. Então, o planeta Terra é um sistema fechado, onde essa espaçonave ela é autossuficiente, ela consegue gerir os seus próprios recursos. Então, por exemplo, quanto maior a população, né, ou seja, mais explora os recursos naturais, por consequentemente, né, não há processo de exploração de recursos naturais que não tragam rejeitos, ou seja, que não tragam consequências e substâncias indesejáveis, então ocorre o aumento. Observe que enquanto os recursos naturais ele diminui, a quantidade de rejeitos, ou seja, de substâncias indesejadas no processo produtivo, ela é produzida. Então, nesse caso, causa o desequilíbrio que nós conhecemos. Quais são os reflexos, então, destes erros? Bom, a primeira, um dos mais comuns é a dispersão dos agrotóxicos no meio ambiente. Não que os agrotóxicos não sejam essenciais, sim, os agrotóxicos em si, no combate a pragas, né, que atacam a lavoura, a produção de alimentos, mas, no entanto, a gente vê que há uma concentração sempre crescente no ambiente de agrotóxicos, cada vez mais resistentes, com alto poder de ação, não só nos animais indesejados, nas pragas indesejadas, quanto nos alimentos e, consequentemente, nos seres humanos, né? É o que nós vimos aqui no ciclo da ação dos agrotóxicos no ambiente. Veja que é um ciclo que sempre volta, temos como ser humano como bioacumulação, né? Além de metais pesados, os agrotóxicos também, porque eles são lipossolúveis, eles se ligam às proteínas do corpo e de lá não sai mais. Bom, então aqui nós temos um gráfico que mostra o consumo de agrotóxicos e veja que há sempre uma crescente. Ó. Veja que aqui nós temos aqui em milhões, agrotóxicos em milhões de litros. Aqui nós temos por hectares e os fertilizantes. E veja que a quantidade de agrotóxico ela é sempre crescente em função dos anos, o ano até 2011. E veja que é recorde em 2011. Então, há sempre um aumento de agrotóxicos e isso causa, consequentemente, desequilíbrio no meio ambiente. Uma outra característica desse desequilíbrio é o efeito estufa. O efeito estufa seria o aumento da temperatura do ambiente devido à concentração de gases. Lá na frente nós iremos ver isso com mais detalhe. Mas enquanto os meios de produção, a vida moderna que requer sempre maior uma quantidade de energia, isso a custa de exploração de recursos naturais que gera substâncias químicas indesejáveis como o gás metano, dióxido de enxofre e os derivados nitrogenados, os derivados do enxofre e assim sucessivamente. Isso causa na atmosfera um aumento da temperatura e nós temos um problema seríssimo para que as futuras gerações possam resolver. E nós já devíamos ter começado a resolver, a reduzir essas emissões, a reduzir o desmatamento, principalmente nas áreas tropicais, que vem aumentando vertiginosamente bem, e nós sabemos bem disso devido à Amazônia brasileira. O buraco de ozônio, que devido à utilização de gases, esses gases, principalmente de propelentes, refrigerantes, a época dos CF6, eles reagem com o oxigênio, produzem ozônio e essa reação é reversível e ela torna apenas reversível. Então, nós vemos aqui o agravamento do buraco da camada de ozônio, principalmente na década de 90. Bom, aqui eu tenho um ranking de emissões
dos países que mais emitem CO2 e causam o aquecimento global. Então, nós verificamos que os maiores poluidores são aqueles países mais industrializados, mais com níveis mais de desenvolvimento. Embora nós temos aqui a Índia, que faz parte dos BRICS, né, do qual o grupo econômico do qual o Brasil pertence, ele também tem um alto grau de poluição, mas principalmente a China e Estados Unidos, né, e são as potências agora que dominam a produção. Tá? Então, isso reflete nos níveis de CO2, embora os Estados Unidos ele não é signatário do Acordo de Paris, ele retomou agora com um novo presidente, em que os países se comprometem a reduzir pela metade a emissão de CO2 até 2050, embora até o momento não se viu ainda essa redução, muito pelo contrário, em plena época de pandemia, o ano passado, houve recorde de emissão de CO2, segundo os relatórios aí produzidos. Bom, os principais problemas ambientais atual devem-se ao desmatamento e à perda da biodiversidade, e a Amazônia é o principal foco desse desmatamento, a Amazônia brasileira principalmente, né, devido à derrubada da floresta e ateamento de fogo. Muitas espécies que não são nem conhecidas ainda, são perdidas completamente. A entrada de extinção tanto de árvores como tanto da fauna, como animais, tanto da fauna quanto da flora, é preocupante para os ambientalistas de modo geral. A poluição do solo, ou seja, quando a floresta é removida, né, uma vez que o solo é exposto devido à remoção da cobertura florestal, né, a tendência é esse solo, uma vez exposto, devido à fragilidade do solo da região amazônica, que está em equilíbrio com a floresta, uma vez removida, a possibilidade de formar essas valas que nós chamamos de vossoró, que são totalmente produtivas, além da produção de resíduos sólidos, da mineração, e principalmente em áreas de conservação, em áreas indígenas, de exploração de ouro e diamante aí na região amazônica, leva à destruição da floresta. Bom, a poluição do ar, principalmente em cidades industrializadas ou via desmatamento, né? Ou seja, aqui na região norte, embora não seja uma região que tenha um grau de desenvolvimento industrial, porém as queimadas tornam o ambiente poluído, né? Principalmente devido à fuligem, a material particulado, a CO2, a metano, a queima de combustíveis, isso torna o ar irrespirável, principalmente em alguns períodos do ano, principalmente no período seco, há o agravamento dessa poluição. Poluição das águas, que é um problema sério, onde nós temos um recurso hídrico desigual espalhado pelo Brasil. Nós sabemos que a região norte, a região amazônica, ela é rica nesse bem tão essencial para a manutenção da vida, mas que nós observamos que a cada vez mais ocorre a poluição, o lançamento, como nós vemos aqui, de água residuária, de água industrial nos córregos e rios da região. Isso torna o custo de levar água potável às comunidades, às cidades, muito elevado. Provavelmente há uma previsão que nos próximos anos ocorrerá a diminuição constante da água, no caso de água potável, de água de qualidade. E é um problema mundial. Há vários países onde já se reflete a falta de água, inclusive algumas regiões do Brasil, a região sudeste, que jamais se imaginava que chegaria a fazer racionamento, ou ter se necessário fazer racionamento, uma vez que os níveis das represas estão muito baixos a cada ano. Isso é possivelmente problemas do aquecimento global, da desigualdade da distribuição de águas e alteração no clima do planeta. Excesso de resíduos sólidos, e esse é um problema, inclusive nos oceanos, é um problema sério, principalmente o plástico, que nós ainda não conseguimos, principalmente aqui no Brasil, reciclar nem 40% de todo o plástico que é produzido. Então isso é um problema sério que terá que ser resolvido pelas próximas gerações, uma vez que a nossa ainda não conseguiu.
Bom, o impacto do modelo tradicional de desenvolvimento econômico na natureza. Aqui eu tenho cerca da metade dos rios do mundo estão seriamente degradados, os principais rios aí, se você pensar no Rio Nilo, no Rio Mississippi, todos eles estão com um alto grau de degradação. Então nós vemos aqui a morte e mortandade de peixe devido à poluição, devido à baixa concentração de oxigênio, que nós veremos um pouco na frente. A extinção, a ameaça e a extinção de muitas espécies, por exemplo, 1.136 espécies de mamíferos, ou seja, totalmente, quase aproximadamente 25% do total. 1.183 espécies de aves, aproximadamente 12% do total, já estão ameaçadas ou já foram extintas. E plantas, 26 mil espécies, aqui no Brasil existem várias árvores nativas da região amazônica, exemplo do ipê, do mogno, da castanha, que estão em séria possibilidade de ser extintas, ameaçadas de serem extintas. Isso devido justamente ao avanço, principalmente do agronegócio, da produção, da criação de gado de forma extensiva, que onde ocorre a derrubada da floresta para a criação de gado. Metade dos manguezais, principalmente nas áreas costeiras, já foram totalmente loteadas por comunidades, geralmente favelas, onde o mangue é um dos ecossistemas mais frágeis e mais importantes que nós temos, porque ela tem como prioridade filtrar boa parte da água e manter uma quantidade de espécies da fauna e da flora importante, onde há uma interação com o oceano. Aproximadamente 2,4 bilhões de pessoas não têm saneamento básico, então nós sofremos na região, principalmente na região norte, onde há o maior índice de pessoas que não têm acesso ao saneamento básico. Nós utilizamos ainda uma fossa muito rudimentar, que o ideal seria justamente coletar essa água residuária que nós produzimos, ir para levar até estações de tratamento, fazer um tratamento e reusar e reutilizar a água aí para lavagem de calçadas, até mesmo se utiliza até mesmo para irrigação, em alguns pontos onde há o controle químico e biológico dessas águas. 1,1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, foi o que nós discutimos até então. Ou seja, nós já verificamos reflexos dessa crise hídrica, embora o Brasil seja um país rico, seja um país abundante em água, nós vemos que há um desequilíbrio entre as regiões. Nós vemos atualmente aí crises hídricas na região sul e sudeste, onde até 2 décadas atrás isso não seria possível nem se imaginar. Isso, segundo os cientistas, segundo os ambientalistas, é reflexo do aumento da temperatura, desse desequilíbrio em relação à temperatura do planeta. 5% das doenças mortais no mundo são causadas pela poluição do ar. E isso é um problema sério, principalmente aqui na região norte, devido não à poluição em si industrial, mas à poluição oriunda de queimadas. Nós temos um período aí de 6 meses que é de seca profunda, onde há um agravamento das doenças respiratórias, principalmente naqueles indivíduos mais frágeis, que é crianças e idosos. Existem vários artigos que relacionam a mortalidade, inclusive, desses indivíduos que têm poucas resistências, o sistema imunológico são fracos, principalmente de crianças e idosos, nesse período aí de seca e queimada. Bom, e essa ideia ambiental, como surgiu essa preocupação com o meio ambiente? Essa preocupação com o meio ambiente ela veio do lançamento de um livro chamado Primavera Silenciosa, o qual já está disponível no AVA para vocês darem uma lida, da Raquel Casson, onde ela denuncia o uso do DDT. À época, isso em 1962, que era largamente utilizado para o combate, inclusive aqui no Brasil, da dengue e da malária, muito utilizado. E o DDT ele permanece na cadeia alimentar por séculos. Então ela denuncia essa primavera silenciosa, vem devido justamente à primavera, que é o despertar das flores e dos pássaros, e não se via mais o cantar dos pássaros. Daí o título do livro dela, Primavera Silenciosa, o qual eu recomendo vocês fazerem a leitura, é uma leitura bem agradável para a gente química. Posteriormente, em 1971, foi feito um relatório chamado Clube de Roma,
né, onde se denunciavam os limites do crescimento, ou seja, o crescimento econômico, ou seja, o crescimento das cidades, né, em detrimento da poluição, das condições ambientais. Em 72 houve a conferência e a ECO, né, onde ocorreu a discussão sobre o desenvolvimento. Em 76 houve o terceiro relatório do Clube de ONU, ou seja, a nova ordem internacional, né, que relacionava os países ricos e países pobres no controle das emissões ambientais. O relatório de Willy Brandt, em 1980, isso preconizado pela ONU, e o relatório, um dos mais importantes, em 87, o relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum, com a conceituação do desenvolvimento sustentável. Já entra em pauta a exploração dos recursos naturais, não de forma desordenada, mas de forma sustentável, onde o homem possa coexistir com a natureza, explorando os seus recursos naturais de modo a melhorar a sua qualidade de vida. No entanto, esse relatório ele já alerta para os problemas que as futuras gerações teriam caso não houvesse uma redução dessa exploração desenfreada dos recursos naturais, sem levar em consideração a produção de substâncias tóxicas indesejáveis. Em 1982, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no caso a Rio 92, que eu acredito que os senhores já ouviram falar, aprovação a formação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, assinada por 154 países, incluindo o Brasil. O Brasil é signatário, onde se compromete a reduzir as emissões ambientais, as emissões dos gases, principalmente do efeito estufa. Compromisso de diminuir a emissão dos gases responsáveis pelo efeito estufa, ou seja, esses 154 países, eles se comprometem a reduzir a emissão dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Necessidade de detalhar quais medidas deveriam ser tomadas, estudo em 92, em virtude da Rio 92. Conferências foram realizadas entre partes da Convenção Quadro, chamadas de conferência das partes, chamada de COP, apresentação e declaração do Rio sobre meio ambiente e desenvolvimento, conjunto de 27 princípios sobre a relação entre desenvolvimento e meio ambiente. A Agenda 21, conjunto de propostas envolvendo questões sociais, econômicas e ambientais para um desenvolvimento sustentável. Este documento foi muito discutido e negociado entre os 155 países signatários que participaram da Rio 92, estabelecida a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, criada para definir estratégias para o desenvolvimento sustentável. Intuito de desenvolver parcerias entre as Nações Unidas e organizações não governamentais. A COP3, estabelecido como Protocolo de Kyoto, que é uma das mais importantes, documento que estabelece metas e mecanismos para a redução das emissões globais de gases de estufa, embora os Estados Unidos ela não é signatário. Ela passou a ser signatário agora com o novo presidente, na reunião do clima da França, no ano de 2000, redução de pelo menos 5,2% dos índices medidos em 1990. Essas metas elas não foram alcançadas, primeiro período de redução de 2008 a 2012, e as metas elas infelizmente não foram cumpridas. Para o protocolo entrar em vigor, é necessário que ela seja ratificada pelos países que representam pelo menos 55% das emissões mundiais de gás de estufa, e como nós vimos, principalmente pelos países ricos, pelos países que são que possuem maior desenvolvimento econômico e industrial, no caso dos Estados Unidos, China, Índia. Mecanismo de desenvolvimento limpo, incluso do protocolo de Kyoto, graças a uma iniciativa brasileira, e o Brasil sempre foi importante nessas discussões ambientais, embora atualmente ele não tenha mais tanto respaldo segundo a comunidade internacional. É tanto que alguns incentivos e alguns projetos que alguns países tinham em relação ao Brasil, de manutenção da redução do desmatamento, houve o cancelamento ultimamente, justamente devido ao Brasil a fugir um pouco dessa busca por reduzir as emissões.
Patrocinado projetos comprando reduções de certificados de emissões, os países que estão fora do anexo A, ou seja, os chamados créditos de carbono. O Brasil era signatário disso aí, ou seja, o Brasil recebia valores para reduzir para reduzir o desmatamento, as emissões aqui, e com isso ele ganhava crédito de carbono. Créditos financeiros dados aos países que fazem o projeto de energia limpa e os que atuam na recuperação de áreas degradadas. O Brasil fazia parte disso e atualmente, infelizmente, não mais, né? Perdeu esse crédito e era um montante substancial de dinheiro. 16 de março de 98 a 15 de março de 99, 84 países assinaram o protocolo. Estados Unidos e Rússia não assinam, é isso que nós acabamos de falar. Um dos países que polui mais, eles não assinam justamente devido segundo eles justificam, caso ia prejudicar a sua produtividade. Os Estados Unidos é responsável por 25% das emissões mundiais de CO2 e não é signatário, embora atualmente ela passou a ser signatário do Acordo de Paris, né, no ano 2020. Alega que redução de 7% da emissão dos gases poderia dificultar o avanço da indústria do país. Esse é o discurso da maioria dos países ricos, né, que são mais poluidores, assim como Estados Unidos e China. Então, o que é sustentabilidade? Né? O que nós vimos aí em vários relatórios aí, promovidos pela ONU, pelo Clube da Roma, promover o melhor para as pessoas e para o ambiente, tanto agora como para um futuro indefinido. Então, o que é sustentável? O que pode ser sustentado, possível de sustentação, da palavra latina substenere, que significa manter vivo, defender. O termo original ele foi criado para o uso de reciclagem. Desenvolvimento sustentável é um termo adaptado para a Agenda 21. A Agenda 21 é um dos principais resultados do Programa das Nações Unidas de Conferência do Clima, no caso a ECO, ou 92, ou Rio 92. Sustentabilidade é hoje em dia usado como um termo amplo para todas as atividades em que deve-se ocorrer a interação do homem com o meio ambiente, de modo a não agredi-lo, a coexistir de forma a não produzir substâncias tóxicas, reduzir substâncias tóxicas ao explorar os recursos naturais. Sustentabilidade é suprir a necessidade de geração presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprir as suas. Esse é o relatório da comissão Brundtland, essa senhora irlandesa que fazia parte dessa comissão. A sustentabilidade abrange vários níveis de organização para o empreendimento humano ser sustentável, ser ecologicamente correto, ser economicamente viável, ser socialmente justo e ser culturalmente aceito. Ou seja, esses são os princípios básicos para que para um empreendimento humano, ou seja, para uma exploração humana, para que uma ação antrópica seja sustentável. Produtos e processos químicos devem ser desenvolvidos a custo competitivo no mercado, obedecendo às prioridades. Isso vem à tona a química verde, que é a redução e prevenção de fontes de perigos químicos. Nas próximas aulas nós veremos um pouco sobre os princípios da química verde. Desenvolvimento de produtos químicos para serem menos perigosos à saúde e ao meio ambiente são aqueles menos tóxicos a organismos e ecossistemas, não persistentes ou bioacumulativos em organismos ou no meio ambiente, inerentemente mais seguro com respeito ao controle e ao uso. Então, esses são os princípios básicos para a redução dessas substâncias tóxicas ao meio ambiente. 2. Projetar síntese e outros processos que usem menos energia e materiais. 3. Utilizar matérias-primas que sejam subprodutos abundantes ou de fontes renováveis, ou seja, a exploração do petróleo não seria uma delas, ficaria fora. Desenvolver produtos químicos para uma crescente e mais fácil reutilização ou reciclagem. 5. Reutilização ou reciclagem de substâncias químicas. Tratamento de substâncias químicas para redução de perigos, ou seja, aquelas substâncias oriundas dos processos, que são os rejeitos, deveriam ser reduzidas de modo a atenuar ou reduzir completamente aí o perigo. Disposição correta de substâncias químicas, então é um problema sério, porque quanto mais se produz, quanto mais se explora, mais se
produz substâncias indesejadas e aí, muitas vezes essas substâncias elas são lançadas ao meio ambiente de forma inadequada. Então, nós vemos agora um pouco da química verde, né? O desenvolvimento de substâncias químicas projetadas de maneira a reduzir ou eliminar impactos ambientais negativos. O uso e produção das substâncias químicas deve ser sempre considerar a sustentabilidade, como nós já discutimos nos slides anteriores, a redução do desperdício e menor toxicidade, além da melhora ou manutenção da eficiência. A química verde, então, é uma nova e altamente efetiva forma de encarar a prevenção da poluição, porque se utiliza de soluções científicas inovadoras a situações ambientais do mundo real. Bom, então, quais foram os idealizadores dessa química verde? Através destes dois senhores, Paul e John, que criam e lançam esse livro aí, Green Chemistry, ou seja, a química verde, os 12 princípios da química verde, elas foram publicadas aí em 1998, e esse princípio fornece uma orientação para os químicos implementarem a química verde. Então, são apenas orientações em que se tenta reduzir o efeito dessas substâncias tóxicas. O primeiro desses princípios é a prevenção, ou seja, parte do pressuposto que é melhor prevenir a formação de subprodutos do que tratá-los posteriormente. Então, 2. Economia de átomos. Os métodos sintéticos devem ser desenvolvidos para maximizar a incorporação dos átomos, dos reagentes, nos produtos finais indesejados. Então, essa economia dos átomos ela leva em consideração o número total de átomos utilizados nos reagentes deve estar também nos produtos, ou seja, naquele produto que eu estou querendo produzir. Ou seja, ele não deve sobrar átomos para formar rejeito indesejado, ou seja, um produto indesejado tóxico. Então, por exemplo, nós vemos aqui alguns processos e como nós calculamos isso? É em termos de eficiência da reação. Então, a economia atômica ou percentual atômico de uma reação é igual à massa molar dos átomos utilizados nos reagentes sobre a massa molar dos reagentes vezes 100. Então, se nós tivermos aqui, aqui eu tenho uma reação orgânica, uma reação de rearranjo, observa-se que a massa molar do reagente é 134, a massa molar de todos os átomos aqui envolvidos no produto é 134, isso vezes 100 dá 100%, ou seja, todos os átomos aí dos reagentes foram utilizados para formar o produto que estava se querendo se produzir. Então, nesse caso aqui, nós temos uma eficiência total. Uma segunda reação, eu tenho uma reação de adição, em que eu tenho dois reagentes e a massa molar dos dois reagentes juntos é 82. O produto final produzido, se vocês fizerem a massa molar, irão obter 82 vezes 100, o que vale aí então a 100%. Essa reação ela tem uma economia atômica ou percentual atômico de 100%, ou seja, todos os átomos envolvidos nos reagentes, ou seja, para formar a reação, foram utilizados para formar o produto desejado. Enquanto que eu tenho também uma reação orgânica aqui, nós temos aqui um éster reagindo com a amina, e produzindo dois compostos, onde eu tenho o etanol, e uma amida produzida, e nós observamos então que a massa molar dos reagentes, ou seja, os átomos que foram utilizados para formar o produto desejável, que é esse aqui, é 87, enquanto que a massa molar do produto total, 133. Se nós dividimos aí, multiplicar por 100, ou seja, essa equação ela só usou 65,41% dos átomos oferecidos para a reação acontecer. Isso, observa-se que essa reação, ela não utiliza todos os átomos para formar o produto desejado, ou seja, formou um composto que não é desejado na reação, no caso aí, o metanol. Então, os 12 princípios aí, continuando com os 12 princípios, desenvolvimento de compostos seguros, os produtos químicos deverão ser desenvolvidos para cumprir a função desejada, apresentando a menor toxicidade possível. Quinto, diminuição de solventes e auxiliares, a utilização de substâncias auxiliares, solventes, agentes de separação, etc., que deverá ser evitado quando possível, ou utilizar auxiliares inóculos
no processo, ou seja, reagentes que não causem problemas aí, da geração de resíduos tóxicos. Síntese com composto de menor toxicidade, sempre que possível deve substituir composto de alta toxicidade por composto de menor toxicidade. 6. Eficiência energética. Os métodos sintéticos deverão ser conduzidos, sempre que possível, a pressão e temperatura ambientes para diminuir a energia gasta durante o processo químico, que representa um impacto econômico e ambiental. Então, a eficiência energética, ou seja, a redução de processos que consumam menos energia. O uso de substâncias recicladas, os produtos e subprodutos de processo químico deverão ser reutilizados sempre que possível. Então, nós teríamos que levar isso a sério, principalmente com relação à produção de plásticos, né, que se recicla muito pouco. Redução de derivativos. A derivação desnecessária, uso de reagentes bloqueadores de proteção, desproteção, modificadores temporários, deverá ser minimizado ou evitada quando possível, pois espaços reacionais requerem reagentes adicionais e, consequentemente, pode produzir subprodutos sem proveito. Então, teria que reduzir o máximo a produção de substâncias indesejadas em uma reação. Catálise, a aplicação de catalisadores para aumentar a velocidade e o rendimento dos processos químicos, ou seja, a utilização de catalisadores mais eficientes de modo a reduzir justamente a produção de substâncias indesejadas na reação. Desenvolvimento de compostos para degradação, produtos químicos deverão ser desenvolvidos de tal maneira que ao fim de sua função se degrade em produtos inócuos, ou seja, não reativos, não tóxicos, e não persista no ambiente. 11ª, análise em tempo real para a prevenção da poluição. Metodologias analíticas precisam ser desenvolvidas para permitir o monitoramento do processo em tempo real para controlar a formação de compostos tóxicos. E por último, a química segura para a prevenção de acidentes. As substâncias usadas nos processos químicos deverão ser escolhidas para minimizar potenciais acidentes, tais como explosões, incêndios e etc. Bom pessoal, por hoje é só, né? Espero que tenham gostado aí um pouco, que tenham aprendido um pouco aí sobre as ideias iniciais, o histórico dos problemas ambientais, né? Um grande forte abraço a todos e até a próxima.